correção com o volume 2 do PET, a semana 1. Essa semana eu vou fazer, então, uma correção da semana 1 de todas as minhas turmas, tá? 7º ao 3º ano do ensino médio. Eu não faço as correções do 6º ano porque eu não dou aula no 6º ano. Mas se tiver alguém aí que queira que eu faça também, eu posso tirar um tempinho e fazer as do 6º ano depois. É só deixar pra mim nos comentários ou vai lá no meu Instagram, Kézia Botelho Real, e fala comigo lá, tá? Mas se não for necessário, eu vou continuar fazendo só do 7º ao 3º ano. Quero falar algumas coisinhas para vocês aqui também sobre o áudio, né? O áudio do meu coisa. Eu gravo as minhas aulas aqui, né? Eu ponho o slide aqui e vou gravar. Então eu uso o microfone integrado aqui do meu computador. Ele não é muito bom. E eu baixei um programa novo, mas eu ainda não vou usar ele nessa semana porque eu ainda estou fazendo uns tutoriais para aprender a usar ele. Mas eu tenho uma solução para vocês. Eu acho que vocês estão morrendo de saudade de me ver usando isso na sala, né? Eu acho que eu não vou ligar aqui, né? Porque senão... Mas se quiser, eu posso usar isso aqui também, tá? Será a melhor coisa da vida. Se você tem uma professora que usa isso na sala de aula, deixa pra mim no comentário aí e vê pra mim se você gosta. Porque geralmente, quando eu ligo isso aqui, ó, os meus alunos querem me matar, né? Mas eu tenho um tom de voz baixo, eu preciso usar isso aqui na sala de aula. Outra coisa, quero agradecer os mais de 500 coraçõezinhos, porque nós já somos mais de 500 aqui um pouquinho, tá? Que se inscreveram no canal esses dias. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E quero agradecer também todas as mensagens carinhosas, né, de feedbacks legais que eu recebi aí, falando que eu ajudei. E a minha intenção é essa mesmo, nós estamos aqui para ajudar, para poder melhorar o aprendizado, para poder auxiliar nesse período meio conturbado, porque eu sei que em casa é mais difícil mesmo para vocês fazerem algumas coisas e tirar algumas dúvidas sozinhos, tá? E a última coisa que eu queria falar eu preciso, gente, chegar a 1000 inscritos nesse canal. Por quê? Estamos querendo fazer uma transmissão ao vivo da nossa festa junina. E algumas pessoas me falaram, porque eu não entendo disso ainda, não parei ainda para pesquisar, não parei ainda para olhar direitinho, que diz que eu tenho que ter 1000 inscritos para poder fazer uma transmissão ao vivo bacana. Então, por favor, gente, senta o dedo nesse botão de inscrever aí e me ajuda. Se eu consigo estar ajudando vocês, eu levo horas preparando esse material, o slide, tento fazer da forma mais esclarecedora possível para vocês né, fazerem as atividades aí bem bacana, corrigir as que vocês fizeram que estão com erro. Então, por favor, me ajuda também, inscreva-se nesse canal, se gostou do vídeo, se te ajudou, você curte ele também, e aí assim você vai estar me ajudando bastante. Desde já eu já quero agradecer, né? Então não sou de ficar pedindo para curtir, para compartilhar nem nada, mas agora é uma questão de que eu tô precisando mesmo, tá bom? Vamos então para a correção. Vou corrigir então 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º ano. E vamos lá. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Beijos, até a próxima. E vamos começar que eu vou agora para aqui, ó, para o computador, para a gente fazer as correções. Vamos iniciar então a correção do PET, volume 2, do 9º ano. O tema é a situação indígena durante a República. Atividade 1. O Serviço de Proteção dos Índios, SPI, foi criado em 1910 com o objetivo principal de prestar assistência e proteção aos indígenas. O tenente-coronel do Exército Cândido Rondon foi seu primeiro diretor. Leia o texto abaixo e, em seguida, analise a imagem e depois responda as questões. Então, não vamos ler esse texto, porque, além de tudo, a imagem também não está muito boa, mas ele está disponível aí no seu PET. E aqui nós temos a imagem, que é um grupo de alunos assistindo o hasteamento da bandeira no posto indígena Simões Lopes. Atividade 1. Segundo as informações do texto, qual era o papel do SPI? Lá no comecinho daquele texto que eu falei que eu não ia ler com vocês, está escrito lá: prestar assistência a todos os índios do território nacional. O que o projeto queria ao afastar a Igreja Católica da catequese indígena? A quem essa prática interessava?
Esse projeto queria afastar os índios da tutela da Igreja Católica para fazer o quê? Para deixar os indígenas sob a tutela do Estado e não mais da Igreja. Isso era um interesse do Estado. O que é o trecho do texto? A ideia de transitoriedade do índio, Oliveira, 1985, orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Nos diz sobre a política adotada pelo SPI. Qual a sua opinião em relação a essa postura? É a ideia de inseri-los no processo civilizatório, inseri-los quem? Os índios, no processo civilizatório da cultura brasileira e não na preservação da cultura indígena. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a sua opinião. Você concorda, né, que isso é legal? Levar ali para o índio, né, uma forma dele se integrar como cidadão brasileiro, desconsiderando a sua cultura, seu modo de vida? Você vai colocar aí a sua opinião. O que você observa na imagem? Quem são as pessoas que estão representadas nela? A que grupos sociais elas pertencem? Se voltarmos lá na imagem, você vai ver aqui que você vai ter oficiais, né, policiais da polícia aqui. Vão ver essas crianças todas aqui que são indígenas. Vamos voltar lá na pergunta. Indígenas em uma escola participando do hasteamento da bandeira. Da bandeira do Brasil. Tem a presença de índios e militares. Em relação à imagem, você acredita que as intenções do SPI foram concretizadas? Como a imagem confirma a sua resposta? Aí, se você analisar a imagem, você vai observar que sim, né, que eles estavam mudando o jeito dos indígenas viverem, partindo do princípio que todos os índiozinhos aqui estão usando uniformes, né, e eles não usam uniformes lá no seu dia a dia. No seu dia a dia das escolas, eles usam as suas vestimentas características. Como você avalia as posturas adotadas pelo SPI em relação aos índios brasileiros? Também é uma resposta pessoal, mas aqui eu coloquei, em qualquer que seja a situação, a cultura local tem que ser preservada, tá? Então, eles entraram ali para levar o que ele chamava de processo civilizatório, entre aspas, mas a primeira coisa que eles tinham que fazer era preservar aquela cultura local. Atividade 2. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra escambo significa troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de moeda. A prática do escambo foi muito praticada pelos portugueses em sua chegada ao Brasil. Eles ofereciam presentes em troca de mão de obra indígena. Na imagem 1 temos a ilustração dessa prática muito comum no início da colonização do Brasil. E a imagem 2 nos traz o contato entre o tenente-coronel do Exército e diretor do SPI, Cândido Rondon, e os povos indígenas. Analise as imagens e responda as questões. Aqui estão as imagens, né? Veja que quando os portugueses chegam, trocam espelhos, alguns outros objetos, livros e outros artefatos com os indígenas iam lá, cortavam a madeira e trazia cá para a costa para que eles transportassem essa madeira. E aqui também o tenente-coronel Cândido Rondon está aqui com outros soldados distribuindo presentes para os indígenas. O que você observa na imagem 1? Aí você vai colocar portugueses fazendo a troca de objetos como espelhos, livros e outros objetos aos índios. Quem são as pessoas que estão na imagem 1? Quais classes sociais elas representam? Quem são as pessoas? São portugueses, né? E índios brasileiros. Quais os interesses dos portugueses ao presentear os índios? A intenção dos portugueses era ganhar a confiança dos indígenas e em troca do trabalho deles. O que podemos observar na imagem 2? Militares entregando objetos aos índios.
Quem são as pessoas que estão na imagem 2? Quais classes sociais elas representam? Tá na imagem 2 os militares, o Marechal Rondon e índios. Qual o interesse do diretor do SPI, Cândido Rondon, ao presentear os índios? Ganhar a confiança deles. Então é isso. A atividade foi relativamente curta, breve, fácil. E se foi útil para você, se inscreva nesse canal, curte, compartilha. Me ajuda, por favor, a chegar aos meus 1000 inscritos sonhados, esperados e almejados. Beijo, fui.